Olá, vamos pensar juntos? Um tema que eu vou trazer para a nossa discussão agora é a diferença entre tristeza e depressão. Por que esse tema é muito relevante? Porque uma coisa que eu vejo sempre é as pessoas interpretarem errado essa diferenciação entre tristeza e depressão, tanto para um lado como para o outro. Por exemplo, pessoas que estão deprimidas, muitas vezes elas entendem, a família entende que é bobagem, que é só tristeza, que é passageiro, que é falta de vergonha na cara ou qualquer coisa do tipo, o que traz um prejuízo muito grande. Ao mesmo tempo, eu também vejo esse erro pelo outro lado. Pessoas que às vezes estão passando por um momento mais difícil e estão simplesmente tristes, achando que estão doentes, que precisam de tratamento, que tem que ter algum remédio que tire aquela tristeza imediatamente, né? E essa é uma outra distorção. Então esse vídeo ele serve para esclarecer um pouquinho, para a gente pensar junto sobre a diferença entre tristeza e depressão, de uma forma bem simples e que você possa entender. Vamos falar primeiro de tristeza, né? Tristeza é um sentimento, tá certo? Sentimentos, os seres humanos têm vários sentimentos, né? Nós temos um arco-íris de emoções, tristeza, preocupação, alegria, preocupação, entre vários outros sentimentos, né? Todos os sentimentos, eles enriquecem a vida humana. Por exemplo, o que seria a vida humana sem aquela expectativa, sem antecipação? São todos sentimentos, né? Sem a excitação sexual, são todos sentimentos, tá? Então nenhum sentimento ele está por si só errado ou ruim, né? É muito importante a gente diferenciar se o sentimento é desconfortável, por exemplo, de um sentimento ser ruim, né? Um exemplo clássico é a ansiedade. A ansiedade é sempre sentida como algo desconfortável. Você não fica feliz por estar ansioso, bem ansioso, mas muitas vezes a ansiedade é muito importante. Se você está ansioso por causa de uma prova e isso te faz estudar mais, por exemplo, então essa ansiedade, ela é uma ansiedade positiva, mesmo que sentida como ruim. Se você está muito triste porque perdeu uma pessoa que você ama, mesmo que a sensação de estar triste seja ruim, essa tristeza vai te permitir elaborar lembranças, vai te permitir fazer melhor essa despedida dessa pessoa que se foi. Então nem toda emoção sentida como ruim, como desagradável, é ruim, né? Como eu já falei, todos os sentimentos eles enriquecem a nossa vida, mesmo que eles sejam em algum momento sentidos como desagradáveis. É importante saber que a tristeza e qualquer outro sentimento, eles têm uma característica básica, eles são passageiros, né? Sentimentos podem durar um pouco mais ou um pouco menos, mas eles tendem a se resolver. O que algumas pessoas confundem nesse sentido é que quando o sentimento ele é muito intenso, por exemplo, eu estou muito triste, eu estou muito ansioso, ou também estou muito feliz, eu acho que essa intensidade vai ser igual à duração, né? Você lembra do seu primeiro relacionamento? Né? Provavelmente quando você era jovem, né? Na hora que você termina um relacionamento ali no começo da sua vida, a sensação é de que aquilo ali, aquela tristeza vai durar para sempre. Não vai acabar nunca, que você nunca mais vai encontrar outra pessoa, que você nunca mais vai ser feliz, né? Mas se você está assistindo esse vídeo e já passou por isso 1, 2, 3, 4 vezes, você sabe muito bem que a tristeza é grande e que ela dói, mas que ela passa, né? A gente sabe que passa. E aí, se a gente for pensar, essa característica do sentimento de ser passageiro, ela é de todos os sentimentos. Do mesmo jeito, você está muito alegre, você encontrou uma pessoa maravilhosa, você está em êxtase, e essa êxtase vai passar. Certo? Eles vêm, enriquecem nossas vidas, nos ajudam muitas vezes e depois eles passam. Nenhum sentimento vai permanecer por muito tempo e a gente vai alternando. E mais uma vez, isso é muito importante na experiência humana. Tá? Tendo entendido o que é tristeza, eu quero explicar um pouquinho o que é depressão, tá certo? Porque a depressão, elas têm sim um componente de tristeza, tá certo? Mas ela é diferente do que eu acabei de explicar. E em que sentido ela é diferente? Por exemplo, a depressão, em geral, tem uma tristeza que ela é desproporcional, tá? Então, você pode até identificar uma ou outra coisa que está te deixando triste, mas o nível de tristeza é totalmente desproporcional aos acontecimentos, tá? E essa desproporcionalidade, ela pode ser vista basicamente em duas características da
desse sentimento depressivo que se difere da tristeza normal. Uma é na própria intensidade, é uma tristeza muito forte, que dura a maior parte do tempo, você passa quase o tempo todo no qual você está acordado triste, mas também na questão da duração. Como eu falei há pouco, os sentimentos eles costumam, né, a ter um tempo limitado. Obviamente, sim, sentimentos, perdas, lutos geram sentimentos que duram mais. Mas no caso da depressão, essa duração ela é mínima de 14 dias e muitas vezes ela dura meses. Ou seja, você vai ter o sentimento de tristeza na depressão como algo bastante permanente e que não está, vamos dizer assim, dando a ideia de que vai embora, veio para ficar, tá certo? Diferente da tristeza como sentimento, onde muitas vezes você pode observar, aprender com ela, você pode esperar que ela vai passar, novas situações vão surgir, diferentes daquelas que te deixaram triste. Na depressão existe uma necessidade de você tomar algum tipo de ação, né? Isso em geral envolve buscar ajuda, né? Seja dos amigos, seja de profissionais da área de saúde, né? Para tentar mudar aquele quadro, tá? Enquanto a tristeza é um sentimento compartilhado por toda a humanidade, todo mundo já ficou triste em algum momento, isso se você contar a partir de crianças recém-nascidas, a depressão, ela, apesar de muito comum, ela não é experimentada por todas as pessoas, né? E quando essas pessoas que experimentam a depressão, essa depressão ela vem de uma base biopsicossocial, que quer dizer que tem alguma coisa a ver com a história da pessoa, mas também tem a ver com a genética da pessoa e tem muito a ver com a psicologia da pessoa e os relacionamentos sociais desenvolvidos ou não desenvolvidos da pessoa. E aí a ajuda, em geral, a busca da melhor tem que ser uma busca biopsicossocial, ou seja, a gente tem que ver a parte biológica, se é necessário algum tipo de tratamento medicamentoso, a gente tem que ver a parte social, como é que a gente melhora a interação social das pessoas, e a gente tem que ver também essa parte psicológica, muitas vezes isso visto como parte, por exemplo, de um tratamento de terapia. Então são muitas as formas de você lidar com a depressão, mas a gente precisa olhar para ela de frente e não menosprezar, como eu falei no começo do vídeo, dizer que é bobagem, dizer que é falta de vergonha na cara, dizer que é preguiça. A gente precisa olhar para a depressão como um quadro que precisa de tratamento, tá certo? E de novo a gente precisa olhar para a tristeza como algo natural da experiência humana. Para terminar, eu posso dizer para você que, por mais que eu tenha fornecido algumas informações, às vezes não é tão simples assim diferenciar as duas coisas. Se você estiver na dúvida, procura um psicólogo, procura um médico para te ajudar. Assim, não é incomum, por exemplo, aqui no meu consultório, chegar alguém e eu conversar e dizer assim, não, isso de fato não é uma depressão, é um momento difícil, eu preciso de apoio, de suporte, mas você não tem esse diagnóstico. Na dúvida, você procura. Mas tenha certeza que é uma tristeza e espere passar, lide com aquilo, entenda que faz parte da experiência humana e isso é muito mais proveitoso do que se desesperar e achar que está doente. Obrigado.